Velho vai ser ministro. Temos aprendido pela graça e pela misericórdia de Deus aquilo que o Senhor tem providenciado acerca das suas doutrinas à luz da palavra do Senhor. E isso fortalece as nossas vidas, edifica as nossas vidas, nos dá entendimento para viver, observando, aprendendo, cada vez mais que Deus quer transmitir ao seu povo. Nós então estamos no capítulo 6, que é da queda do homem, do pecado e da sua punição. Nós vamos fazer uma leitura em Gênesis, capítulo 2. Só para a gente lembrar um pouco. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Só para ficar mais claro sobre claro que esse assunto é bem extenso, né? Nós não vamos trabalhar ele porque plenamente, tentar sintetizar, né? Tentar resumir, para que a gente não tenha aí um horário extrapolado demais. Tá bom? Vamos ler o texto que diz, os versos. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus me deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Olha só, né? Vamos mais uma vez então orar, né? Vamos mais uma vez então orar. Orar exatamente para que o Senhor seja gracioso em nos trazer pelo Santo Espírito a compreensão e o pleno conhecimento da sua sagrada e perfeita palavra. Oremos ao nosso Deus. A Ti, ó Deus, rendemos toda glória, porque Tu és perfeito, santo, maravilhoso, porque o Senhor tem sido misericordioso, e essa palavra que vem aos nossos corações, que chegou às nossas vidas, que hoje podemos contemplar, podemos nos deleitar nessa palavra maravilhosa, ela tem norteado as nossas vidas de uma maneira especial, pois o Teu Santo Espírito, de forma maravilhosa, tem colocado em nossas mentes e corações, tem nos dado o discernimento e a compreensão dessa palavra. Amor, dedicação e desejo de cumpri-la de maneira reverente e amorosa. Assim nós te louvamos, ó Pai, por esse momento de aprendizado, também de crescimento, na Tua santa presença, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então diz a primeira sessão do capítulo 6 da queda do homem, na confissão de fé, diz o seguinte: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, aprove a Deus permitir o pecado deles, havendo proposto ordená-los para a sua própria glória. Segunda sessão. Por esse pecado eles caíram de sua justiça original e de sua comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma, todas as partes da alma e do corpo. Então nós podemos ver, né, como de forma graciosa o Senhor contempla os seus filhos e de forma misericordiosa ainda lhes concede benevolência, amor, pela sua imensa e profunda paciência com essas pessoas. Nós podemos fazer um paralelo olhando para a questão da desobediência do homem. E o interessante é que
Quando no capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus ordena que eles não comam, é para o bem deles. O primeiro ato de ordem, a primeira ordenança de Deus acerca do que eles deveriam fazer e que seria algo benéfico para eles, é dito nesse momento. Mas eles vão lá e não obedecem. Outra coisa a acontecer. E olhando para isso, para esse ato de desobediência, quando eles comem, quando eles passam a não cumprir o que Deus disse, nós nos tornamos herdeiros sem ter feito nada. O pior, né? Já imaginou? Você tem culpa sem ter mexido um dedo. Sabe como é que é os irmãos em casa? O mais novo vai lá e quebra um copo. Aí o mais velho vai passando do lado. Aí a mãe pega os dois e dá uma pisa nos dois. Você não viu o seu irmão quebrando o copo? Não, eu tenho nada, não fiz nada, não tenho culpa não. Bem, você devia estar olhando ele. Vocês foi assim com o Doninho, com ela? Talvez, né? Então, é mais ou menos isso. A gente herdou uma culpa do outro que fez a coisa errada. Tem gente que diz assim, quando chegar no céu e eu ver Adão e Eva, a gente vai ter uma conversa, né? Nós vamos ter uma conversinha. Mas as pessoas fazem isso brincando, né? Mas na realidade é o seguinte, vamos olhar para a nossa realidade também no Brasil. Foi ruim, né? Mas aqui no Brasil, teve um período, às margens do Ipiranga, interessante esse paralelo que a gente pode fazer. Dom Pedro fez o quê? A independência. Era colônia, era preso, estava sendo subjugado por Portugal, porque eles dominavam, eles iam, né, passar a mão sobre tudo. Aí chega Dom Pedro e proclama uma independência, uma liberdade, uma pseudo-liberdade, uma aparente liberdade, né? Mas que depois foi ficando melhor, né? Já foi pior. Mas o que foi que aconteceu? Nós herdamos a liberdade sem ter feito nada também. Olha aí. E aí, vamos lá, né? Essa independência ou morte é algo que a gente usufrui até hoje, mas nenhum de nós tivemos lá quando ele deu o brado da independência. Da mesma forma, nós também fomos aqui representantes, assim como daquele que bradou a independência, somos representantes daqueles que abraçaram o pecado. E aí o capítulo 6 da confissão vai falar exatamente desse pecado. Por quê? Porque a raça humana aqui, nessas sessões, há o ensino de que, primeiro, a raça humana precede de duas histórias reais, né? O relato de Gênesis 3, ele é histórico, não é um símbolo somente místico, né? Foi algo que foi pré-ordenado. Esses pecados foram cometidos pelos nossos primeiros pais e eles perderam a comunhão. É triste, mas foi uma realidade. Caíram debaixo da ira e maldição e se tornaram totalmente depravados. Segundo Cornélio Vantil, né, é preciso entender que essa depravação, esse erro, precisa ser enfatizado de uma forma verdadeira. Isso aqui foi algo real, aconteceu e nós vivenciamos esse ato, né? Nós experimentamos isso. É uma questão difícil de se tratar, mas é uma questão que faz parte, porque nós queremos saber quem é o culpado. Às vezes você fica, rapaz, quem é o culpado de tudo isso que está acontecendo aqui, das coisas que estão acontecendo aqui, por que isso acontece? E às vezes a gente até quer tirar a culpa de nós, né? Eu não tenho culpa disso, né? Mas na realidade, a Bíblia revela claramente e esclarece que nós fazemos parte de tudo isso. E é um grande desafio para nós entender melhor isso, aonde nós, nesse capítulo 2, estamos inseridos.
Adão e Eva foram criados com a possibilidade de imortalidade. Deus os colocou em um jardim exuberante e frutífero. Eles tinham comunhão sem restrição nenhuma com Deus. Desfrutavam de bênçãos maravilhosas. Mas, interessante, fruto do conhecimento do bem e do mal. Estava lá, né? Não como. Mas tinha também o fruto da vida eterna. E se eles agora conheciam o mal e comessem do fruto eterno, olha o desastre. Pois é. Com certeza, esse pecado e a morte entraram no mundo por causa exatamente desse pecado, que fisicamente, no entanto, eles se aproximaram do fruto, que não deveria, mas não foi só o físico que padeceu. O maior problema foi o espiritual, que foi perdido. A comunhão plena com Deus que eles tinham, que foi como água se esvaindo pelos dedos. E se nós colocarmos em nosso dia a dia essa observação? Poderia ser também uma aplicação. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ter uma comunhão mais profunda com Deus e nós deixamos escapar, porque abraçamos outras coisas pelas quais nós não vamos adquirir nada de bom. Aonde Deus diz, não faça isso, porque eu sei que vai acabar mal para você. Ou seja, se as nossas vidas fossem mais voltadas para estar junto de Deus, uma vida devocional, de leitura, de dedicação, de empenho, amando a obra de Deus, se dedicando por ver as coisas que Deus colocou diante de nós sendo realizadas, teríamos uma vida bem melhor. Mas, pelo contrário, quanto mais somos desafiados a viver próximo de Deus, mais nos parecemos com Jonas. Já perceberam? Jonas, vai para Nínive. O que é que nós fazemos? A gente corre na contramão do que Deus mandou. São frutos desse pecado, dessa queda, né? São frutos do que foi colhido ali, da ação do próprio inimigo, daquele que, de forma sutil, de forma sagaz, de forma mentirosa, chegou ali e plantou aquela semente. Mas esse pecado que o homem agora está inserido, e nós fazemos parte dessa realidade, precisamos nos erguer e clamar ao Senhor que nos dê a devida atenção. Por quê? Porque a Bíblia nos informa acerca do sobrenatural, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, de todas as coisas que o Senhor pode fazer por nós. E muitas vezes nós limitamos isso e não fazemos uso dessa ação maravilhosa de Deus em nossas vidas. Nós abraçamos muito mais o que está diante dos nossos olhos. O que foi que aconteceu naquele momento? O que era mais importante? Ter um contato com Deus ou ficar desejando o fruto proibido? Era mais importante passar do lado do fruto, talvez, e dizer, qual será o gosto e o sabor desse fruto? Né? Para a geração de hoje, é melhor obedecer a Deus, viver na casa de Deus e fazer as coisas de Deus, ou experimentar um pouquinho das coisas do mundo? Infelizmente, muitos jovens dessa geração já não querem mais se casar. Muitos jovens dessa geração já não querem mais viver somente nas coisas da igreja, que é muito chato. Parece com um fruto proibido, né? Eu tenho que viver e dizer alguma coisa para os meus netos, para os meus filhos. Eu tenho que ter novas experiências. Olha a queda do homem. Leva a uma espécie de uma mente desvirtuada.
Satanás está como um leão rugindo e procurando a quem possa tragar. Pedro vai dizer isso. Mas quando ele está procurando, muitas vezes nós estamos levantando a mão. Eu estou aqui. Me leva. Infelizmente é uma realidade que é cometida quando aqueles que estão na presença de Deus não têm um objetivo profundo, não tem foco, não tem compromisso, não tem propósito, e infelizmente há uma brecha para que o inimigo de nossas almas possa tragar facilmente. Quantas igrejas não se venderam? Perderam a pureza de obedecer a palavra na plenitude do Evangelho e trocaram a sua pureza por uma mordida do fruto, que é o relativismo, que é muitas vezes o pragmatismo. Esse é o grande problema. Trocamos a pureza da ordem de Deus, do decreto de Deus, do conselho de Deus, pelas coisas que nos agradam. Eu quero ir para uma igreja que agrada o meu perfil, o meu pensamento de como deve ser uma igreja. Eu quero estar num lugar onde me agrada muito mais, humanamente falando, emocionalmente, do que um lugar que alimenta a minha mente pela palavra, que alimenta o meu espírito. Tudo isso são comparativos para dizer que a queda do homem, ela trouxe uma deformação na sua natureza. Por que natureza? Porque ele já nasce, como diz Davi, nasci em pecado e em pecado me concebeu. A minha mãe, ela, nesse ato aqui, já deu à luz o pecador. A partir daí, nós, muitas vezes, olhamos para as Escrituras e elas são dolorosas, porque elas são claras a respeito de toda a responsabilidade que nós devemos ter. Elas são claras e elas nos fazem enxergar quem nós somos. A responsabilidade que as Escrituras trazem para nós, muitas vezes, é algo que fere o nosso ego. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer de conta que não é comigo. O que as Escrituras dizem para nós? Fidelidade dentro da sua relação conjugal. Responsabilidade com a obra de Deus. Responsabilidade com a sociedade. Responsabilidade como um funcionário em uma empresa. Pontualidade, assiduidade, caráter, tudo isso. Quando a honestidade, quando a Bíblia fala isso, às vezes nós queremos nos desviar dessas coisas. O mundo corrupto, o mundo cheio de perversidade, abraça tudo que Satanás plantou ali no Éden. Sabe por quê? Porque o que ele disse para Eva foi: se comeres do fruto, certamente não morrerás. Não foi isso que ele disse? E aí ficou aquela: será que é verdade? Aquela pergunta. O mundo diz assim, se você der um jeitinho brasileiro aqui, se a gente pagar aqui para você produzir esse documento, se a gente der um jeitinho aqui, se você fizer parte conosco desse grupinho, vai dar tudo certo, não tem problema. E aí chega a corrupção, chega a mentira, chega a enganação. E tem hora que o ser humano abraça tudo isso e nem percebe que está semelhantemente idêntico aos nossos primeiros pais. Eles tinham o auxílio de Deus, eles tinham a presença de Deus de forma plena. Deus falava com Adão ao cair da tarde. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos a graça de Deus conosco.
E muitas vezes nós andamos ociosos. Muitas vezes nós andamos distantes do Senhor. O mundo pode nos tornar em pessoas rodeadas de embaraços. O mundo pode nos levar a lugares profundos, tenebrosos, cheios de confusão. O mundo produz em nós arrogância, murmúrio. Mas o pecado é o grande culpado disso. Porque nós estamos nesse mundo e herdeiros de tudo isso que aconteceu, responsáveis por tudo isso que aconteceu, tomamos parte da mesma culpa de pecaminosidade, tomamos parte da mesma culpa de Adão e Eva, com o mesmo fruto, somos responsabilizados da mesma maneira. Olha, que aquele casal tinha uma maneira de se desviar de tudo isso. No entanto, eles assim não o fizeram. Adão, então, sendo responsável pela sua esposa, diante daquele ato de pecado, deveria ter questionado todas as coisas, mas ele abraça a mesma ideia. E o interessante é que não muda o que acontece lá no início de tudo até hoje. Ele abraça a mesma ideia, a curiosidade, come, participa do ato de desobediência, e na hora do julgamento ele diz: foi a mulher que tu me deu. Já perceberam que hoje não é diferente? Parece que há uma repetição contínua das coisas que o pecado desencadeou na humanidade. É muito mais fácil para nós botar a culpa no outro do que assumir a responsabilidade. Senhor, eu sei, eu sou o cabeça, eu deveria ter tido um pouco mais de empenho e não ter permitido, não deixado que ela comesse do fruto. Mas não. É muito mais fácil ver a igreja fracassando e botar a culpa no pastor. Não é não? Não está dando certo a igreja, a culpa é do pastor. Não está dando certo a igreja, a culpa é do conselho. Não está dando certo a igreja, a culpa é dos irmãos que estavam liderando. Mas eu que estou sentado no banco, tão pecador quanto os que estão liderando, sendo herdeiros do mesmo pecado, por que cada um de nós não fizemos a nossa parte para que todo o corpo caminhasse bem? Por quê? Essa é uma grande pergunta que deve ser feita para as coisas que acontecem na nossa vida. Por que que o casamento vai mal e você bota a culpa no esposo ou o esposo na esposa? Ao invés de os dois darem as mãos e se erguerem como dois pecadores que são, reconhecendo que são pecadores, mas que precisam se ajudar para as coisas irem bem. É muito mais fácil botar a culpa no outro. Sempre é mais fácil. É sempre mais fácil. Adão vai lá e lança tudo sobre a sua esposa, tentando tirar o fardo sobre si. E a pergunta é: você fazia diferente? Você iria fazer diferente de Adão? Quem sabe, né? Mas talvez nós fizéssemos a mesma coisa ou pior. Mas não para por aí. Também teve um castigozinho, viu? Para cada ação, não há uma reação, não há uma lei. É como se isso fosse inevitável. Versículo 17, 18 e 19. Vamos ler o 18, né? A gente já leu o 17. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja... Perdão. Capítulo 18,
capítulo 3, versículo 16, do capítulo 3, ele diz o seguinte: e a mulher, sobre o castigo, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Versículo 17: e Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher, ele atendeu a voz dela, olha só, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, com fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e aboros, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha, será que é bom brincar com Deus? Será que é bom desobedecer o que Deus disse que deveríamos fazer? Está aqui a resposta. Foi um castigo imediato. Os efeitos dessa queda, eles são imediatos, e a humanidade é banida da presença de Deus pelos dois representantes. E a terra, o restante da nação, nós que viríamos depois, após eles serem exilados, após eles saírem daquele lugar, após eles saírem da presença de Deus, após eles perderem essa santidade, essa plena santidade que tinham por causa desse pecado agora, infelizmente, nós que viríamos depois, iríamos colher os frutos amargos desse castigo. Colher os frutos desse castigo, dessa rebelião e as consequências de tudo isso. Ora, meus amados, imagine só estar na presença perfeita, santa e maravilhosa, e agora ter que suar, sofrer, sentir dores, permanecer triste, desesperado, muitas vezes pela aflição e pelo desânimo, por causa da desobediência. É inevitável, era inevitável que Deus não tomasse uma atitude. Deus olha para os seus filhos e, para que não se tornasse algo pior e mais catastrófico, Ele derrama graça e os retira daquele lugar. Olhe para Cristo, que foi a bondade de Deus derramada sobre a humanidade, para que não continuássemos caminhando em meio a uma morte terrível e um abismo inevitável. E imagine só que, ao zombarem eles com os seus atos, ao zombarem da glória de Deus, eles experimentaram a ira naquele mundo. E o que é mais triste de tudo isso, para que a gente não possa falar de cada ponto aqui, eu estou indo mais além, é que cada um deles receberam em si o castigo por causa dos seus atos. É pronunciado um decreto de castigo para Eva e para Adão. E eles vêm suscetivelmente acontecendo em uma sequência contínua para nós. Hoje o homem trabalha de soa, fadiga, sofre para colher e para ter o seu alimento. A mulher, em meio a dores, padres, imagine só, não era uma espécie de zombaria que eles fizeram para com Deus,
O mundo agora decaído apresenta uma relação incompreensível. Nós não temos mais uma relação pura e santa. A própria natureza agora sofre por isso. A natureza humana é decaída em tudo isso. Há dores, há sofrimento, há espinhos. Agora então é o momento de colher a consequência dos atos pecaminosos. Para o pó tornará. Mas nem tudo está perdido. A graciosa bondade de Deus, em meio a todo esse sofrimento, ainda existe uma promessa para esse homem que vira as costas, que percebe que comete o seu erro. E no versículo 15 é dito pelo Senhor, de uma maneira maravilhosa, capítulo 3, a promessa de Deus é, versículo 15, capítulo 3, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa em que o Senhor disse para a serpente. Por tudo que havia acontecido, não estava tudo perdido. O descendente haveria de vir. O Redentor de nossas vidas iria restaurar esse ato caótico agora, naquele momento inicial. E o nosso Senhor, Deus maravilhoso, trazendo em uma expectativa um Redentor que seria um descendente, a semente que iria vir da mulher. A partir de agora, nós teríamos uma redenção. Nós teríamos agora de Deus uma bondosa e segunda oportunidade, depois da queda do primeiro. Deus estabelece para nós agora parâmetros pelos quais Ele iria redimir. Pecaram, erraram, mas o Senhor estabelece misericórdia, estabelece graça, estabelece perdão. Ele agora oferece o seu primogênito para a nossa redenção. O Senhor oferece aos caídos, aos que estavam condenados à morte eterna, uma maneira pela qual eles não tinham em si mesmos de serem restituídos de novo à presença de Deus. Então, em Cristo nós temos a justificação, em Cristo nós somos tornados capazes de nos aproximar de Deus, recebendo vida e reconciliação, e agora as boas novas nos retira do exílio e nos coloca diante de Deus, nos retira da escuridão da morte eterna e nos coloca na presença do Senhor. Essa é uma ação graciosa. Deus contempla aqueles que caem e desobedecem, retiram, providencia vestimentas, providencia um lugar para eles, para que não seja pior a sua condição, providencia para eles meio pelo qual eles consigam entender que o ato que eles cometeram não foi a melhor coisa e a melhor decisão, e agora Ele nos torna pessoas em seu Filho, capazes de nos aproximar novamente daquele que é santo. Diante de tudo isso, irmãos, nós podemos entender que a palavra de Deus, ela norteia, ela é maravilhosa e ela nos orienta acerca de todas as coisas. Quem nós somos, de onde nós viemos, os atos que se iniciaram até os dias de hoje. E nós conseguimos entender, à luz da palavra de Deus, olhando para o Velho Testamento, para o Novo Testamento,
que o Senhor considera, pela sua bondosa graça, não nos permite viver em uma aflição eterna, mas nos concede, por meio do seu amor, por meio da comunidade em que estamos inseridos, na esperança de Cristo, aonde nós podemos nele ter liberdade, agora tirados da morte e levados à vida em Cristo, por meio dele, por meio do conhecimento da sua palavra. Nós, nessa geração, podemos desfrutar de tudo isso, olhando para a graça de Deus. E aí nós conseguimos finalizar esse momento observando dois pontos extremamente interessantes acerca do que nós entendemos e lemos. A primeira aplicação é que as pessoas aqui neste mundo precisam ser observadoras da graça e da misericórdia de Deus. Precisa pensar de um modo real em que Deus é santo, que Deus é perfeito, mas que Ele julga retamente o pecador. Deus é justo, Deus é maravilhoso. Precisamos olhar para Ele realmente como Ele é, nos arrepender de quem nós somos. Devemos olhar para Ele de forma séria, para o seu caráter, para buscar nele o que nós precisamos e o que nós necessitamos é de uma comunhão perfeita, profunda, e viver nisso, viver exatamente essa comunhão em comunidade, numa igreja local. Esse é o primeiro aspecto. Entender quem Deus é. Ele não compactua com o mal, ele não aceita, ele não é complacente com o pecado. Ele é santo e perfeito. Devemos também considerar atenciosamente as advertências da palavra de Deus que foi contra os nossos primeiros pais. Satanás os seduziram. Como cristão, nós devemos ouvir a voz de Deus e não dar ouvido às mentiras. Olhar para o Evangelho do Senhor. Não olhar para o mundo, mas para Cristo. Devemos ter comunhão com Ele. Precisamos viver em comunidade, em plena alegria, ouvindo a voz do nosso bom pastor, a verdade que dele vem sobre nós, agarrar firmemente a sã doutrina, e os nossos ouvidos precisam estar exatamente voltados para os ensinos sagrados, moldados pela cosmovisão criada pelos princípios bíblicos, reconhecendo que a mentira desse mundo, que as coisas que esse mundo nos apresenta, elas são suaves, sutis, mas elas são maléficas. Nós precisamos ter um ouvido apurado, gentil, sensível para os ensinos de Deus e viver uma vida obediente, uma vida dedicada, uma vida submissa às sagradas Escrituras, para o nosso bem, para o nosso fortalecimento, nosso crescimento, amadurecimento e a nossa alegria diante de Deus. Amém? Louvado seja o nosso eterno, maravilhoso Deus, que é bondoso, mesmo diante do pecado das suas criaturas, dos seus filhos, aprove o Senhor prover misericórdia e graça sobre nós. Por isso louvamos ao Senhor por todo o bem que Ele derrama sobre nós. Oremos ao nosso Deus. Como é bom, Senhor, saber que a Tua bondosa graça, ela se renova a cada manhã. Como é bom saber que o Seu amor, ó Deus, resplandece sobre a Sua igreja. Por isso pedimos ao Senhor que estenda as Suas mãos e que com o Teu Santo Espírito venha tocar no coração de cada um dos Teus servos, venha tocar no coração de cada um dos Teus filhos, para que sejamos sensíveis à Tua voz, para que sejamos submissos à Tua soberana vontade, olhando a Tua palavra e vivendo por amor de Ti, em obediência, de uma forma reverente, respeitosa, com um caráter santo, com um comportamento ético, com uma vida que glorifica e exalta ao Senhor, dando bom testemunho
como peregrinos nessa terra, sabendo que somos embaixadores de Cristo. Somos pecadores, herdeiros dos nossos pais que pecaram, mas que buscam uma vida de santidade, que se arrepende, que suplica ao Senhor que nos ajude em meio a todas as aflições, angústias e dificuldades desse mundo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Que o Senhor nos leve em paz e nos abençoe graciosamente.